Imenso amor, que doce som que alcançou a mim. Perdido andei, mas Deus me achou. Fui cego e hoje posso ver. Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem. Amém. Hoje de tarde eu estava pensando sobre obstáculos. Não importa como é o obstáculo, nós temos um propósito, e se o obstáculo que impede o propósito é feio ou bonito, não faz muita diferença. Frustra o propósito. Eu lembro uma vez, uma época, eu estava indo para Costa Verde e caiu uma barreira. Eu tinha planejado aquilo um tempão e não pude estar, não tinha como passar. Mas numa outra vez, uma barreira caiu lá, foi horrível. Uma outra vez eu fui para saí de férias, eu queria muito ir numa praia que eu já tinha ido outras vezes, maravilhosa. Quando eu cheguei lá, eu não estava de carro, foi eu e uma rapaziada aqui, né? Mas nós tínhamos como ir por um caminho que tinha, ou então você tinha que ir por carro, era longe, mas ali por dentro era possível. Tu andava em umas pedras, caminhava em umas trilhas, e quando a gente chegou no meio da trilha e descemos, ia passar por uma anseadazinha assim, para chegar e subir uma outra trilha para chegar e finalmente na praia, tinham construído uma casa no lugar, uma casa linda, uma mansão, mas o fato é que não tinha como passar, e nós ficamos totalmente frustrados, e a frustração foi tão grande quanto aquela da barreira. Não importava se o obstáculo era uma casa maravilhosa, era um obstáculo. Agora, isso não é tão importante. Deus tem um propósito para a igreja. O que o mundo precisa em relação à igreja? É óbvio que tudo que a gente faz nesse mundo, a gente vai fazer melhor fora desse mundo. Nós vamos adorar melhor, nós vamos conhecer melhor, mas há algo que nós temos que fazer neste mundo, neste contexto, de tal maneira que nem no céu nós podemos fazer. Então, o que o mundo precisa da igreja, essa é a única razão da igreja estar aqui, porque todas as outras razões que nós imaginarmos, vai ser melhor quando nós não estivermos aqui, melhor, mais profundo. E então nós devemos pensar o que o mundo precisa de nós e os obstáculos que têm sido levantados para isso. O propósito de Deus é infalível, mas é óbvio que há obstáculos. A questão é que os obstáculos não podem impedir o poder soberano de Deus de agir, e Deus vence todos os obstáculos, mas Deus nos livre de sermos os obstáculos ao propósito de Deus, não porque o propósito de Deus vai ser frustrado, mas porque é uma tragédia ficar na frente do propósito de Deus. Então é óbvio que, de várias maneiras, o diabo, o mundo, os homens tentam frustrar o propósito de Deus. É que é impossível frustrar, mas há um preço caríssimo a se pagar. Por exemplo, Judas não frustrou o propósito de Deus. Nós vimos que acabou que ele coopera, porque todas as coisas cooperam com aquilo que Deus quer fazer, mas foi trágico ele participar, por fim, do plano final de Deus, da forma que ele participou. Então há maneiras bonitas e feias de você ser um obstáculo
para aquilo que Deus quer fazer. E a igreja visível, de muitas formas, pode ser um obstáculo para o que Deus quer fazer, mas você pessoalmente pode ser um obstáculo para o propósito de Deus. As ideias que se levantam contra o propósito de Deus, quer elas sejam feias ou mais bonitas ao olhar de algumas pessoas, não faz a menor diferença, estão na frente do propósito de Deus. Então você pode olhar para o que é a teologia da prosperidade, mas você pode olhar para aquilo que às vezes as pessoas chamam hoje em dia de missão integral, e ver que de uma maneira e de outra, mais feia ou mais bonita, o propósito central de Deus aquilo não vai de encontro àquilo que o mundo precisa em relação à igreja. Quer você pinte isso de uma maneira melhor ou pior. Então, eu já disse isso aqui, que eu já vi muitas vezes na minha vida, e cada vez mais, a possibilidade das pessoas falarem sobre amor para com os homens, amor para com os semelhantes, de tal maneira que Deus sai de cena, e o propósito de Deus sai de cena, some. Ou seja, é possível nós justificarmos nossa vida tão somente com base no ponto de que nós devemos fazer bem para as pessoas e a sociedade, e isso de tal maneira que gradualmente vai sendo erodido a diferença entre o humanismo secular e o que é ser igreja de Cristo. Ou seja, o que a igreja está no mundo para fazer, o que ela pode, o que ela deve dar ao mundo, a única razão dela estar aqui. Então, isso tem se tornado tão maléfico para a igreja, quanto essas outras coisas que nós naturalmente achamos mais feias. E como às vezes essas coisas que se levantam como um obstáculo, uma começa a devorar a outra, você começa a achar qual é a melhor, mas não faz diferença, porque não é o fato de nós podemos justificar a nossa vida tão somente do ponto de vista do quão bem nós podemos fazer a sociedade, de tal maneira que Deus sai de cena, de maneira tal que o humanismo secular já não tem mais diferença entre ele e o evangelho que é pregado, porque Deus não é central, a paixão pela glória de Deus, e sim o homem e a sociedade, tanto no caso quanto no outro. Isso acontece, é óbvio, não porque o mundo, nem o humanismo secular ficou centrado em Deus, mas porque a igreja ficou centrada no homem. Paulo diz assim em Colossenses 3,11: Cristo é tudo. Cristo é tudo. Nós não queremos ser um obstáculo para a demonstração de Deus, do plano eterno de Deus, que Cristo é exatamente isso. E o único contexto pelo qual a igreja está na terra é mostrar isso. Outro dia alguém falou para mim assim: nossa, a igreja está no mundo, nós temos que, a questão toda é a paz. A paz. Mas ele falava de paz da mesma maneira que uma pessoa que não conhece Deus falava. E eu perguntei assim: por que você acha que o mundo e a sociedade têm que ter paz? Por quê? Qual é a motivação? Além da razão, eu diria, teórica, de que guerra é uma coisa ruim, não pode haver dúvida de que a verdadeira razão pela qual as pessoas esperam que Deus impeça a guerra e dê paz é porque elas sentem que o ser humano tem o direito de viver em paz. É por isso que eu falei que o que separa o humanismo secular daquilo que tem sido chamado de cristianismo é nada. E essa pessoa, esse líder,
não tinha respostas bíblicas para a razão de que ele achava que a paz era a coisa mais importante, que a igreja estava aqui e que tudo que ela tinha que fazer era sobre a paz. Mesmo quando Deus saía de cena, e mesmo que para lutar para isso, Deus tivesse que sair de cena, porque Deus acabava sendo um empecilho para os projetos. Então nós temos que camuflar um pouco Deus, assim, sabe? Então, em certo sentido, a questão fundamental em relação a esse assunto é que nós devemos perguntar: que direito nós temos à paz? Por que nós desejamos a paz? Por que a sociedade deseja a paz? Por que nós desejamos a paz? Quantas vezes eu me pergunto se nós já enfrentamos essa questão alguma vez na vida? Nós tão somente partimos do princípio de que o ser humano merece viver em paz, tem o direito de viver em paz, de tal maneira que nós nunca fizemos a pergunta a nós mesmos: por que nós desejamos a paz? E por que nós temos direito à paz? Não tem sido essa a nossa tendência? Quando eu falo para você sobre paz, por exemplo, não é isso que você pensa? Que de alguma maneira nós temos todos os direitos de viver em paz? Será que nós nunca paramos para perguntar qual é a razão e a finalidade da paz? Qual é a razão da paz? Qual é a finalidade da paz? Não é suficiente nós desejarmos meramente a paz para que nós evitemos o sofrimento. Isso não diferencia ninguém do homem mais longe de Deus possível, porque todo homem acha isso. Até o demônio pediu para Jesus deixar ele em paz. Foi isso? Por que tu vem nos atormentar antes da hora? Porque deixa a gente em paz. Não é suficiente desejarmos paz. O negócio, a razão principal pela qual o homem foi criado é servir e glorificar a Deus e se deleitar em Deus. É por isso que o homem foi criado, e é por isso que foi dado a ele o dom da vida, e é por isso que nós estamos na terra, para glorificar a Deus. Tudo que existe, todas as outras coisas são subservientes a isso. Ou você já tirou Deus de cena? Todas as coisas são subservientes ao fato de que tudo foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus e se deleitar em Deus. E todos os dons, e a paz é um dom, e todos os prazeres que Deus nos dá, Ele dá livremente ao nos criar, para que Ele fosse glorificado em nós. Agora, essa é a razão pela qual o mundo quer paz. O mundo quer paz para glorificar a Deus. Um homem luta pela paz para poder, com as suas vidas, então, glorificar a Deus, desfrutar Deus, exaltar Deus. Essa é a razão pela qual nós desejamos a paz na sociedade, nas nações. Ou Deus sai de cena, e nós falamos que até temos que desenvolver algo, uma função para a igreja, em relação à mesma não salvação do mundo. Agora, esse é o motivo real em nossas orações. Quando nós oramos a Deus por paz, nós estamos pensando na glória dEle, nós estamos pensando, o foco central é Deus, e não a sociedade, e não o homem. Ou nós achamos que nós pedimos a Deus paz, porque nós merecemos a paz, e que o homem merece a paz, e que nossa sociedade, que a cidade do Rio de Janeiro merecia viver em paz, e que o mundo merecia viver em paz. Nós temos justificativas para pedir a Deus, para preservar a paz no mundo, e para conceder a paz ao mundo. E se as guerras vêm, se a sociedade, as nações e os homens não têm paz, é porque eles estavam aptos para a paz, mereciam a paz, e não estão recebendo a paz que o homem merecia ter. Ou é porque nós não merecemos paz? Ou é porque nós mesmos somos um problema para a paz?
ou é porque nós, pela nossa desobediência, impiedade, pecaminosidade, de maneira completa, nós temos abusado dos tempos de paz. Todo o tempo que Deus dá de paz para os homens, de mais tranquilidade, os homens usam para quê? Nós temos o direito de esperar em Deus preservar a paz, apenas para permitir aos homens e mulheres continuarem vivendo uma vida que o ofendem o tempo inteiro. Nós temos o direito de esperar que Deus preserve um estado de paz, para que homens e mulheres insultem o seu nome o tempo todo. Você vê como é fácil nós falarmos de paz e tirar Deus de cena. Outro dia alguém estava dizendo, um líder da igreja da nossa geração: os homens precisam ter paz para fazer mais sexo, ler mais livro e se divertir mais. É para isso? Deus devia dar mais paz aos homens, para poderem ter mais relações sexuais por aí, viver uma vida mais ímpia, se divertir mais. Você acha que Deus ainda está em cena quando alguém diz isso? Motivos, porque nós queremos paz. Você vê, nós podemos falar coisas bonitas quando Deus já saiu de cena. Cristo não é mais tudo, não é a motivação, de tal maneira que eu estou muito mais chocado com qualquer coisa que aconteça com os homens do que aquilo que acontece com Deus, de tal maneira que eu achava que os homens deviam ter paz para poder ofender a Deus o tempo inteiro. É por isso que quase todo mundo que tem uma agenda completamente centrada nisso, como aqueles que têm uma agenda centrada no dinheiro e no homem também, que se expressa de uma outra forma, com a teologia da prosperidade, nunca demonstra uma paixão avassaladora por Deus, pela glória de Deus, e o centro da sua pregação sempre pode ser entendida pela sociedade. Aqueles que estão loucos para ganhar dinheiro de maneira fácil e ficarem curados, e aqueles outros que estão loucos para ter um mundo de paz, para viver uma vida que desonra a Deus. E as suas pregações, seus seminários, suas conferências nunca mostram um amor desmedido pela santidade de Deus, que é ofendido o tempo inteiro, porque isso ia desconectar eles da sociedade. E não é isso que eles esperam, porque o que está no centro não é Cristo, não é a paixão, não é aquilo. O que a igreja está fazendo no mundo? Nós podemos falar coisas feias, como a maior parte da teologia da prosperidade faz, e ser um obstáculo, mas nós podemos falar coisas mais bonitas, só sobre paz e amor, e sermos um obstáculo tão grande, tirar Deus de cena da mesma maneira, e colocar no meio de novo o ser humano. Então, nós não devemos ser um obstáculo, eu não devo ser um obstáculo, você não deve ser um obstáculo. A igreja está aqui com um propósito, o que o mundo deve receber de nós, o que nós somos. Há um puritano, Walter Craddock, ele dizia assim, nasceu em 1606, morreu em 1659, pegue um homem regenerado, de fato, coloque-o em qualquer situação, por mais difícil que seja, e ele saberá como se alegrar em Cristo. Isso não é maravilhoso? Porque isso aponta para o mundo o que é central, e faz nós não deixarmos nada ser um obstáculo. É óbvio que quando nós vivemos assim, nós de todas as formas vamos abençoar nosso mundo, não vamos ser um problema para ele, principalmente não sendo um obstáculo para que eles vejam aquilo que é mais importante, aquilo que é central, aquilo que é fundamental. Então, em 2 Coríntios 5, a partir do 20, Paulo diz assim: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Estamos aqui representando Ele, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, não dando nós motivo para escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo está dizendo, esse é o papel principal do mundo na igreja. O que o mundo precisa da igreja, o que a igreja faz aqui, que sem ela aqui o mundo estava totalmente perdido, totalmente na escuridão. O que a igreja faz aqui, que faz dela ser luz de fato, não luz para o homem encontrar a si mesmo, a sua grandeza, a sua autorrealização, as luzes para o homem encontrar a razão pela qual ele existe. Nós só podemos ver um ponto geral, é óbvio, já que Paulo falou coisa demais aqui, mas o mundo precisa ver em nós uma alegria indescritível em Cristo. Qualquer coisa que tira Deus de cena, ou que mostra que nós temos uma paixão tão grande, que é exatamente igual a de humanista secular, ou daquele outro ali ambicioso que ama o dinheiro, tira Deus de cena. Nós nos tornamos obstáculos. O que o mundo precisa da igreja é a nossa alegria, que não pode ser domada por nada nesse mundo, na pessoa de Cristo, de tal maneira que aquilo que Paulo falou em Colossenses fique evidente: Cristo é tudo. Ele é tudo no céu, Ele é tudo no coração de Deus, Ele é tudo no universo, Ele é tudo na igreja, Ele devia ser tudo na sociedade, Ele devia ser tudo para os homens. Ele não existe por causa da sociedade, Ele não existe por causa dos homens. Portanto, nada que tire Ele de cena central e que dê a ideia de que simplesmente os homens precisam viver uma boa vida e têm direito a isso. Tem direito à paz, tem direito aos dons de Deus. Que nós somos, ou seja, um povo feliz. Você pode ser um obstáculo se você não se encaixa aqui tanto quanto as ideias. Nós falamos de ideias, de grupos, mas cada um de nós individualmente. Há uma tensão na sinfonia das nossas vidas, de alegria e sofrimento. Jesus era o homem mais feliz que viveu, e por outro lado nós podemos dizer quão triste. Era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Havia uma alegria invencível nele, havia dor e havia sofrimento. Ou seja, nossos cultos corporativos, tudo que flui de nós, eu quero que cada culto aqui, cada coisa que expressa nossas vidas individuais, seja uma experiência no meio da tristeza, mas sempre alegre. E isso é que é trágico, por exemplo, quando os cultos são como programas de televisão, são como entretenimento, sempre brincalhão, sempre uma história engraçada, sempre música só para todo mundo sentir o ritmo, o embalo.
sempre saltitante. Nós não sabemos como o nosso mundo é, como as pessoas estão vivendo e morrendo na escuridão, e como junto a isso, sabe, as pessoas estão agora morrendo de câncer, morrendo de todas as formas possíveis. Grande parte das pessoas tem um casamento que é um inferno, cujos filhos quebram corações, e pais quebram corações dos filhos, em sua loucura. O mundo vive cheio de problemas, no trabalho, problemas na família, problemas de saúde, problemas. Há um monte de gente sozinha, deprimido. Agora, nós não criamos só uma atmosfera brincalhona para todo mundo esquecer essas coisas. É isso que é o entretenimento, queridos. É isso que é a televisão, é isso que é o cinema, é isso que é o teatro, é isso que não resolve nenhuma dessas coisas. É só para entreter, como um remédio que tira um pouco da dor, para fazer a gente pensar em outra coisa. Cultos não são assim. Nossos anseios não é simplesmente que o mundo tivesse paz para continuar vivendo assim. Nós não achamos e não cremos, e a Bíblia não diz que o homem merece paz. Não há paz, diz Deus. Não há paz. Não há paz fora de mim. O homem não pode ter paz para insultar a mim mais e mais. Desejar isso não é só tirar Deus de cena, é debochar de Deus. É claro que alguém vai dizer: então nossos cultos devem ser algo sombrio, melancólico. Não. Eles não têm que ser nem uma coisa, nem outra. Eles têm que ser cheios de uma alegria indizível, indomável, pelo tudo que Cristo é no meio do sofrimento que o nosso mundo vive. Ele então não é inconsequente. Paulo diz aqui nesse texto: então nós estamos entristecidos, mas sempre alegres. Eles precisam entender o mundo, que nós não estamos jogando um jogo aqui às quintas, aos domingos, e que a igreja nunca está jogando um jogo que o mundo está jogando quando está se entretendo e se divertindo. Que nós não estamos usando isso como uma plataforma para ajudar nós a suportarmos o fato de que estamos envelhecendo e que não queremos pensar muito sobre isso, que estamos indo em direção à morte. O mundo precisa da grandeza de Deus, da revelação da grandeza de Deus, porque em Deus não está só a paz, está a esperança sem fim, maior do que todas as galáxias que estão sobre as nossas cabeças. Por isso que, quando a igreja fala de paz que tira Deus de cena, é uma piada de mau gosto. Ou quando tudo que nós falamos sobre amor e paz é exatamente igual ao coração de alguém humanista, que não tem nada com o Cristo é tudo, não tem nenhuma ideia de que a paz é um dom, como todos os outros dons que foi dado para Deus, tão somente para um ser humano que foi criado para a sua glória, glorificar o seu nome. Nós estamos infinitamente separados daquilo que a igreja deve ser para o mundo, quando estamos próximos. Eles precisam da insondável riqueza do Cristo crucificado, ressuscitado, abraçando eles, coberto com seu sangue remidor, redentor. Eles precisam penetrar as profundidades da palavra de Deus, e a igreja está aqui para isso. Mas quando nós não somos isso, nós somos um obstáculo para o mundo.
O mundo precisa ver cristãos cheios de alegria, felizes, pela verdade sobre o nosso grande Salvador. Essa é a resposta, sim. É o trabalho indomável de Cristo no meio da nossa dor. Nós que vivemos na mesma sociedade, nós que temos um corpo igual das outras pessoas, nós que estamos indo em direção à morte, talvez com uma dor mais profunda que o mundo à nossa volta, por podermos ver aquilo que o mundo não está vendo. Então eles precisam nos ver entristecidos, mas sempre alegres, porque é quando nós não somos obstáculos para Cristo ser visto como tudo. O mundo não tem paz porque ele está quebrado pelo pecado. Quando nós achamos que falar sobre a nossa sociedade, ela adora entrar em sintonia quando você vai em direção ao que ela quer. Por exemplo, se você falar a respeito dessas coisas, a sociedade gosta. Fala, o que vocês vão fazer para ajudar o mundo? Mas essas pessoas enfocam nada sobre a santidade de Deus, porque a sociedade odeia a santidade de Deus. Cada um diz, a nossa moralidade só diz respeito a nós. Não queremos um Deus que nos fale sobre sexo, sobre como deve ser nosso casamento, sobre purezas, não queremos. Mas por que Deus não dá paz para a gente? E nós minimizamos a santidade de Deus para nos conectarmos. A sociedade quer que os seus problemas sejam resolvidos, mas ela diz, não coloque a mão na minha moralidade. Então as pessoas minimizam, elas dizem assim, olha isso aqui, aquilo que a sociedade acha importante, dizer, esse aqui é um pecado muito mais grave, não fazer isso. Agora, aquilo ali, olha, isso aí as pessoas supervalorizam. Todo pecado que é só contra Deus, ou a moralidade que flui do coração de Deus, essas pessoas dizem, isso não é tão importante, isso é um pecado menor. Importante é aquilo ali. Ele tem sintonia. Por que enfatizar o que o mundo precisa? Então, o que Paulo está dizendo? O mundo precisa da igreja em nossa alegria indomável no meio da aflição do mundo. Em demonstrar que Cristo é tudo em meio ao sofrimento e à tristeza. Então Paulo diz assim, não colocamos nenhum obstáculo no caminho de ninguém, ou seja, nós não vamos ser obstáculos, de modo que nenhuma falha pode ser encontrada com o nosso ministério, com o chamado dele, mas como servos de Deus, nós nos recomendamos em todos os sentidos. Agora, sobre que tipo de obstáculo e obstáculo a que ele está falando? Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que eu quero fazer, ensinando a vocês, é remover os obstáculos, mostrando como deve ser o chamado, o ministério, e como deve ser a nossa vida e a nossa mensagem para o mundo, para que elas não sejam a nossa mensagem, a nossa vida e o nosso ministério um obstáculo. Ele quer que a igreja dos Coríntios não sejam um obstáculo como ele não é, para aquilo que é fundamental. Mas o que ele ensina, é incrível o que o apóstolo Paulo fala aqui, porque aquelas pessoas que ensinam sobre crescimento da igreja nos nossos dias, elas falam também sobre remoção de obstáculo. Elas falam assim, ela não fala muito sobre moralidade, porque as pessoas não gostam. Se você for pregar sobre isso, as pessoas vão embora. Agora, se você pregar sobre aquelas outras coisas que a sociedade que elas veem, e esses são o pessoal assim mais missão integral assim, mas tem um pessoal mais teologia da prosperidade, tem que falar em grana, em dinheiro e cura, eles vêm. Mas o que Paulo está fazendo aqui para essas pessoas é criar obstáculo. Ele está dizendo, eu estou tirando o obstáculo.
estou tirando. Paulo diz: eu estou removendo os obstáculos. Essas pessoas viram para Paulo: você está criando obstáculos. Então vamos ver como é que Paulo retira os obstáculos, falando sobre o seu ministério, sobre sua vida, em 3 etapas, em alguns minutos. Ele diz: eu tiro os obstáculos na maneira que eu resisto ao sofrimento, como o mundo vê a minha alegria indomável no meio da dor. Nós não colocamos nenhum obstáculo no caminho de ninguém, de modo que nenhuma falha pode ser encontrada com o nosso ministério, mas como servo de Deus, nós nos recomendamos em todos os sentidos. Como? Pela grande resistência em aflições e dificuldades, calamidades, espancamentos, prisões, tumultos, trabalhos, noites sem dormir e fome. Quando o mundo vê como nós estamos enfrentando, resistindo em aflição, dificuldade, calamidade, espancamento, prisão, tumulto, noites sem dormir, passando fome, e quando eles veem uma alegria indizível em nós em Cristo, então eles veem: Cristo é tudo. Eu tirei os obstáculos para que eles vissem que Cristo era tudo, porque o homem está cheio de obstáculos para ver essa grande realidade. De tal maneira que a igreja é um obstáculo quando ela fala sobre uma paz que tira, e dizendo: porque tirar os obstáculos é colocar ele no centro, colocar ele em cena. E Paulo diz: olha, você fica perguntando como é que sofrer tudo isso é tirar o obstáculo. Me parece que isso é criar o obstáculo. Por quê? Que tipo de elogio ao ministério Paulo pode achar que esse tipo de vida pode trazer? Em que isso vai atrair as pessoas? O que isso desenha? Aflições, espancamentos, fome. Isso vai assustar todo mundo. Se esse aí é o maior apóstolo e é só isso que ele está conseguindo, pois é. Que caráter ele mostra? Em segundo lugar, ele descreve na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Ele está dizendo o seguinte: ao invés então de ser amargurado, irritado, ressentido nas aflições, nas dificuldades, nas calamidades, nos trabalhos, nas noites sem dormir, pela graça de Deus, Paulo mostrou paciência, amor, gratidão, deleite em Cristo, de tal maneira que o seu espírito nunca foi quebrado, e o seu ministério nunca foi quebrado por todo esse peso. No Espírito Santo, ele diz, ele encontrou recursos para não resmungar, para o mundo nunca vê-lo não mais que satisfeito em Cristo, mostrando que Cristo era tudo, de tal maneira que todas essas coisas não podia subjugar a alegria indomável do coração, de tal maneira que a vida dele e o ministério dele não foram um obstáculo para que as pessoas vissem. Então ele foi paciente no tempo de Deus, ao invés de se lamentar, foi gentil, mesmo quando era maltratado no mundo e pela sociedade, que não achava muito bom o que ele fazia ou pregava. Então Paulo fala sobre os paradoxos da vida cristã. Em terceiro lugar, a partir do versículo 8 do capítulo 6, através da honra e desonra, é assim que nós não somos obstáculos, através da calúnia e louvor, somos tratados como impostores, e ainda assim, somos verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ele está dizendo, quando você anda na luz, e vive no poder do Espírito Santo, você proclama a verdade ao mundo. Você não fica querendo tirar Deus de cena porque o mundo não vai gostar. Você proclama a verdade em pureza, conhecimento, paciência, bondade e amor ao mundo. E com isso, algumas pessoas vão honrá-lo. Sabe, algumas pessoas vão ser resgatadas, vão honrar. Outras pessoas vão desonrar.
Algumas pessoas vão caluniar. É o que ele diz no versículo 8, parte B. Ou seja, é a desonra e a calúnia por ser chamado de impostor. Você não é real, você é apenas um hipócrita religioso. Sabe, como os puritanos, assim, eles receberam esse nome, querem chamar eles de hipócritas. Só vocês são puros, ninguém é mais puro. Vocês amam Cristo, amam a verdade. Jesus disse assim em Lucas 6,26, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. O que significa que a mente de Paulo, sabe, recebeu todas essas coisas do mundo, e a maneira com que ele recebeu isso do mundo, removeu o obstáculo para o mundo ver que Cristo era tudo. Se ele se lamenta, se ele era amargo, se ele não tivesse uma alegria indomável, então o mundo não podia ver que Cristo era tudo. Você não pode ser um verdadeiro proclamador da verdade de Deus se o mundo compreende tudo que você diz, porque o mundo é dirigido pelas concupiscências do engano. A igreja é o baluarte da verdade. Há um ponto de choque, a não ser que você tire Deus de cena. A concupiscência do engano diz para você assim: sua vida é tua, você faz dos seus prazeres o que você quiser. O baluarte da verdade tem que dizer o oposto. O mundo não vai gostar. Há essa tensão. Então, Paulo traz os paradoxos da nossa vida no mundo assim. E como, vivendo esses paradoxos, a igreja dá ao mundo o que ela deve dar, não sendo um obstáculo. Então parece que quando Paulo fala sobre os paradoxos, que ele está corrigindo falsas percepções dos cristãos, mas não é assim, não é bem assim. Cada percepção aqui tem um elemento de verdade, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade, ou não é a verdade principal. Como desconhecidos, porém bem conhecidos. Versículo 9. Ele está dizendo o seguinte: nós somos ninguéms para o Império Romano. Nós somos um bando de ninguéms, um pequeno movimento que segue um rei que foi crucificado, e que nós pregamos sua ressurreição. Mas esses que não são conhecidos, que são tidos como ninguém, são tidos por Deus em alta conta. É o que está em 1 Coríntios 8,13 e Gálatas 4,9. É isso que está dizendo, é essa tensão. É verdade que nós somos ninguéms no Império Romano, mas somos muito conhecidos. Apesar de parecer só desconhecidos, há elementos que vocês não veem, e os elementos que vocês não veem é que sustentam a nossa alegria indomável. Versículo 9b, como morrendo, e esse que vivemos. Sim, nós morremos todos os dias, é o que ele diz. Nós estamos crucificados com Cristo, nós trazemos suas marcas. Alguns de nós estão sendo presos, alguns de nós estão sendo mortos, alguns de nós estão sendo martirizados, mas nós vivemos, porque Cristo é a nossa vida agora, e Ele nos ressuscitará dos mortos no último dia. Então, como mortos, mas esses que vivemos. Você vê que como todos os obstáculos para que o mundo veja a grandeza de Cristo é retirado. Vocês pensam que ao tirar e prender as nossas vidas, nós não vivemos? Cristo agora é a nossa vida, Ele é tudo, Ele é a fonte. Em vez de nós vivermos reclamando no meio da sociedade, nós somos baluartes da alegria, fundamentados na verdade. O 9c, como castigados, e ainda assim não mortos. Ou seja, nós suportamos muitas punições humanas, vindas da sociedade romana, e também nós somos disciplinados por Deus, mas Ele vai nos poupar até que nosso trabalho esteja feito.
até que eu tenha chegado ao fim da carreira, Deus vai nos dar vida aqui. Ninguém pode tirar as nossas vidas antes de nós completarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer. 10a, como entristecidos, mas sempre alegres. Ele diz, sim, estamos tristes, há inúmeras razões para quebrar nossos corações, mas esse é um dos paradoxos, há uma alegria sobre todas essas coisas em nossas vidas. 10b, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Sim, nós somos pobres, nós não somos a nata no Império Romano, mas nós só existimos como igreja e vivemos. Nós vivemos aqui como pobres em coisas que vocês veem, mas nós existimos para fazer de vocês pessoas ricas naquilo que vocês não veem, Cristo. Então, nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. 10c, como nada tendo, mas possuindo tudo. Possuindo tudo, porque Cristo é tudo. Como diz Filipenses 3,8, em certo sentido contamos tudo como perda, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas de fato, somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros com Cristo de todas as coisas, Romanos 8,17. Ou como Paulo fala em 1 Coríntios 13, 21 e 23, todas as coisas são suas, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Não há nada que a igreja faça, não há nada que ela viva, Paulo está dizendo, que ela não mostre que Cristo é tudo. Você vê, tudo aponta para Cristo, e qualquer coisa que a gente chama de evangelho, por mais bonito que nós achemos, que tira Deus de cena, que tira Deus do centro, que não deixa isso claro para o mundo, é tão ruim quanto qualquer outra coisa que faça o mesmo. Por quê? Porque é um obstáculo à razão pela qual nós estamos aqui. É exatamente, você vê o que Paulo está dizendo, o oposto do evangelho da prosperidade. Vamos falar do evangelho da prosperidade, porque não importa qual é o obstáculo, você vê, não adianta nós escolhermos algo centrado no homem para substituir outro algo centrado no homem também. Não colocamos nenhum obstáculo no caminho de ninguém, de modo que nenhuma falha pode ser encontrada em nosso ministério, mas como servos de Deus, nós nos recomendamos em todos os sentidos. Ou seja, ele diz que a vida dele é uma remoção contínua de obstáculos, das pessoas verem que Cristo é o centro de tudo, através da alegria invencível e indomável que Cristo coloca nele nessas situações, sua vida, sua mensagem, seu Senhor. Ele faz isso da maneira oposta que o evangelho da prosperidade, ou que qualquer outra ideia que surge sempre, ele remove os obstáculos. O obstáculo que Paulo está falando, pensando aqui, ele está falando sobre dinheiro, conforto terreno, facilidade. Ele diz, vocês não veem que todas essas coisas foram tiradas de nós, e que nós ainda temos uma alegria invencível? Se vocês achassem que nossa alegria estava nessas coisas, isso seria um obstáculo para vocês verem onde está a nossa alegria, mas nós não somos um obstáculo para vocês verem isso. Nós damos evidência de quem é a fonte da nossa alegria. Eu não estou no ministério por causa de benefícios, qualquer que seja, nem esses, nem aquela ideia de que o Império Romano precisa de paz para poder pecar à vontade, de tal maneira que eu luto por uma paz no Império Romano que tira Deus de cena. Nós colocamos Deus na cena, mesmo que o Império Romano nos odeie. Mas há muitos pastores hoje de um lado e de outro que pensam o oposto. O evangelho da prosperidade, que pensam que o ministério vai tirar os obstáculos para o mundo vir. Se nós tivermos casas, carros,
que essas coisas vão elogiar nosso ministério, nossas vidas como cristãos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você estaria seduzindo o mundo pelo motivo errado, e isso seria um obstáculo para eles verem o valor de Cristo. Se você fizer o mundo acreditar que eles merecem uma paz, para poder viver desprezando Deus, será que vocês não veem que Deus foi totalmente colocado de lado? Ou será que se vocês não veem que se vocês atraem o mundo dizendo que o que nos dá uma alegria indomável são essas coisas, que você se torna um obstáculo para o mundo vir a Cristo de fato, para que Ele seja tudo? Porque Ele estaria aliciando as pessoas pelo motivo errado. O Evangelho não está aqui nunca para mostrar às pessoas o motivo errado. Por fim, a grande tragédia do homem não é porque a sociedade não tem paz. A grande tragédia é porque ela vive para o desprazer de Deus e rouba a glória de Deus. Como efeito colateral disso, ela não tem paz mesmo. Isso também é trágico. Agora, se as pessoas acreditassem que Deus existe para dar paz para nós, porque nós merecemos paz, ou que Jesus existe, e a igreja existe para fazer pessoas melhores financeiramente, como a teologia da prosperidade diz, uma vida mais confortável e fácil, o fato é que ninguém deve vir a Cristo por essas razões. Nós não temos uma teologia para aqueles que vão se perder, a não ser a teologia da pregação que pode salvá-los. Então, as pessoas devem não ver em nós obstáculos. Então Paulo, ele fala sobre o seu ministério e diz que ele está correto diante de Deus, e ele pode viver com a sua consciência em paz, seu ministério, sua vida, sua mensagem, porque eles não são um obstáculo. Como servos de Deus, nós nos recomendamos em todos os sentidos. Como? Nas aflições, nas perseguições, nas prisões. O mundo está vendo como Cristo é precioso em nossa alegria, em nossa disposição para sofrer. Paulo não minimizou, porque o mundo romano tinha uma moral pagã, onde nenhum homem tinha menos do que um monte de mulheres, onde a maior parte dos imperadores eram homossexuais. Ele não escondeu as verdades que aquela sociedade podia achar ofensiva para a sua moralidade livre, porque isso era esconder Deus, para lutar por outras coisas, o Império Romano melhor. Ele, não, nós não somos um obstáculo, porque eles estão vendo, através da proclamação da verdade, da justiça, e do nosso amor, e da nossa prisão, das nossas aflições, e da nossa alegria indomável, que Cristo é tudo. Mostrar, estamos fazendo Cristo ser conhecido, estamos fazendo mostrar, o mundo saber que ter a vida eterna é melhor do que a própria vida, é melhor que toda a riqueza, que toda a prosperidade, que todo conforto, que toda a falta de aflição. Nós então recomendamos em tudo a nossa vida, ministério, pelas aflições, pelas calamidades, pelas noites sem dormir. O que significa isso? É que Cristo é mais precioso, desejável do que todas essas coisas. Quando o mundo vê isso através de nós, nós deixamos de ser um obstáculo para que o mundo veja que Cristo é tudo. Agora, mesmo que você discorde todas essas coisas, se nas aflições, você não mostra a alegria indomável que Cristo produziu, você se torna um obstáculo. Tristes, mas sempre alegres. É o verso 10. Paulo diz, olha, essa é uma realidade. A nossa alegria indomável é no meio da tristeza.
Há duas imagens que você podia pensar sobre isso, tristes, mas sempre alegres, porque isso é estranho, não é? Jesus diz assim, em Mateus 5, 11, 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Porque alguém diria mal de nós, pelo que a teologia da prosperidade prega, ou pelo que simplesmente o evangelho humanista secular, que simplesmente é uma tentativa de fazer o mesmo que um homem sem Deus faz, só consertar a sociedade, procurando não ofendê-la o máximo possível. Por que o mundo não ia gostar? Mas Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Você vê, isso aqui só serve para a gente que Cristo é tudo, porque se ele falasse assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão na terra, ainda dava para entender. Porque o cara pensa, não, estão me maltratando, mas Deus vai honrar. E eles vão ver. Mas ele está dizendo assim, olha, grande é o galardão de vocês quando a vida acabar. Agora, se Cristo não é tudo para você, você vai pensar, só quando a vida acabar? Quer dizer, eu vou ter que me alegrar na tristeza, na injúria, e aí tudo que ele me promete é que grande é meu galardão quando o mundo acabar, quando a vida acabar. Poxa, então você acha, não é aleatório que a próxima coisa que Jesus diz, quando ele diz isso, se alegrem, porque vocês que têm a mim como a preciosidade a ponto de se alegrarem por serem maltratados por minha causa, se alegrem, porque quando a vida acabar, vai ser grande o desfrute de vocês de tudo que eu sou. É o que ele está dizendo. O versículo seguinte é, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É isso que é ser a luz do mundo e o sal da terra. Sabe, queridos? Não é simplesmente ajudar a velhinha a atravessar a rua, porque quem não é sal da terra e luz do mundo pode ajudar a velhinha a atravessar a rua. E nós aconselhamos que façam isso. Mas é óbvio que não é isso. É essa alegria indizível em Cristo, que está disposto, por causa da glória do nome dele, para não ser um obstáculo, para mostrar que ele é, sofrer na terra, tão somente esperando o desfrute final de tudo que ele é, fora daqui. Ou seja, cada pregação nossa, em vez de mostrar o mundo, nós queremos, e nós cooperamos para um mundo melhor. Mas a paixão que as pessoas veem em nós, nas pregações, não tem nada que se aproxime daquilo que um humanista secular pode se empolgar. Ou alguém, sabe, amante da teologia da prosperidade, no mundo e na igreja. Não é aleatório, ele liga as coisas. Por quê? Porque a alegria no meio da saúde, riqueza e facilidade, é isso que o mundo queria. Porque isso o mundo já conhece, isso não é sal, queridos. Por que o mundo quer paz? Para isso. Não é para a glória de Deus. Não é para viver para a glória de Deus. O mundo quer paz para poder aproveitar a vida que desonra a Deus. E o mundo acha que ele tem direito a essa paz. E a maior parte dos cristãos também acham que o mundo tem. Às vezes as pessoas até perguntam, por que Deus não dá paz a esse mundo? Por que Deus não acaba com as guerras? Por que Deus não acaba com a falta de paz da sociedade? Por que Deus não faz isso? Podia haver uma blasfêmia maior. Então o mundo conhece. Quando você se alegra assim, Jesus está dizendo, isso aí não é sal nem luz. Luz é você se alegrar por sofrer por minha causa e exultar de alegria. O mundo vê isso e vê o valor que eu tenho, tão somente esperando um galardão fora desse mundo. Não há nenhuma barganha aqui, o valor é Cristo mesmo. Isso é ser sal, isso é ser luz, porque outro tipo de alegria o mundo tem, e o mundo não precisa da igreja para conhecê-lo. A igreja só tem isso para dar ao mundo que o mundo não tem.
a alegria indomável no meio da tristeza. Agora, há uma outra imagem, sem ser essa de Paulo, para finalizarmos, que está em Romanos, que o mundo deve haver em nós. Ele fala: alegres, contristados, mas sempre alegres. Então, pense em Paulo em Romanos 9, 2 e 3. Pense que ele é o mesmo Paulo que escreveu Filipenses 4,4. Ele diz assim em Filipenses 4,4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas aqui em Romanos ele diz assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Não é engraçado? Porque parece o mesmo cara escrevendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Agora está dizendo o seguinte: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, pois eu poderia desejar que eu mesmo fosse anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Não venha perder de vista, querido, o fardo terrível. Ele está dizendo: eu sinto uma incessante dor. Por quê, queridos? Eu sinto uma grande tristeza. Você vai ver que a grande tristeza está fundamentada no mesmo lugar da grande alegria. Por isso que, como que tristes, mas sempre alegres. Porque meus parentes, os judeus, estão separados de Cristo. Essa é a minha dor. É ter a ideia de que todas essas pessoas estão fora de Cristo. Não é porque elas não estão aproveitando a vida, fazendo sexo mais, e lendo mais livro, indo mais a algum lugar se divertir. Eu tenho incessante dor porque eles estão separados de Cristo, que é tudo. Então eles não têm nada. Paulo está desobedecendo o que ele disse lá em Filipenses: alegrai-vos sempre. Não, porque você vê, alegrai-vos sempre aonde? No Senhor. E aqui ele está falando sobre a tristeza, que é focada em quê? Na glória do Senhor. Eles são separados de Cristo. Então, é por isso que ele diz em 2 Coríntios 6,10: estamos tristes, mas sempre alegres, porque não há um conflito. Você vê, a aflição, a dor, a perseguição não gerou nele. As pessoas continuaram vendo no meio dessas tristezas uma alegria indomável. E quando as pessoas puderam ver uma incessante dor, é porque elas não tinham Cristo, estavam separados. Então o que faz ele triste? Eles estão fora de Cristo. O que faz ele se regozijar? Eu estou em Cristo. Você vê, é Cristo. Estar fora de Cristo me causa incessante dor a ideia de que eles estão fora de Cristo. O mundo precisava ver isso em nós. Nossa incessante dor porque eles estão fora de Cristo. Nós não tiramos Cristo para que eles achem que o que a gente fala tem algum interesse. Eles deviam ver que nossos corações sentem uma incessante dor porque eles estão longe de Cristo. Não é isso que o mundo precisa de nós. É por isso que Jesus linkou tudo isso a ser luz e sal, porque isso só a igreja pode ser. Agora, quando a igreja não é, ela é um obstáculo para que o mundo veja que Cristo é tudo. Agora, quando ela nos vê regozijar assim como Paulo, recomendar aos coríntios que isso exalta totalmente Cristo, sabe, ele está dizendo: olha, a minha incessante dor é que eu quero que vocês compartilhem da alegria do pecado de vocês serem perdoados em Cristo, de vocês verem a beleza de Cristo, e vocês desfrutarem do que Cristo é, e vocês terem Cristo no centro da vida de vocês. E quando eu imagino a vida de vocês sem Cristo no centro, sem exaltar Cristo, sem viver para a glória de Cristo, então eu sinto uma incessante dor por vocês, por causa da minha alegria. O meu peito parece que vai rasgar. É como se tivesse uma pedra, um peso. Eu sinto incessante dor. É uma expressão de dolorosa preocupação com todos aqueles que estão fora de Cristo. Mas você vê que a dor e a alegria vêm em conjunto, de forma que uma nunca mata a outra. Por quê? Porque elas estão motivadas pela mesma coisa, a grandeza de Cristo.
eu regozijo no Senhor, eu recomendo o ministério nas aflições por causa de Cristo, porque as pessoas estão vendo que Cristo é melhor do que a vida, e eu sinto incessante dor porque vocês estão fora de Cristo. Quem dera a sociedade da nossa geração tivesse recebendo da igreja uma pregação apaixonada e centralizada em Cristo dessa forma. Mas a tragédia não é só que o mundo não acha isso relevante, é que a igreja também não acha. O mundo nunca foi amado assim. E o mundo precisa ser amado assim, ele só pode ser amado assim. Gente sentindo dor incessante por eles não estarem em Cristo, por você. Igreja, por mais ninguém. E eles nunca viram uma alegria indomável em Cristo em meio à tristeza e à tragédia da vida humana. E ele só pode ver isso em você. Uma alegria indomável no meio da tristeza, mostrando que Cristo é tudo. E vê em você uma dor e um peso, porque eles estão fora de Cristo. Quando eles veem isso, em vez de a igreja, você, um ministério, ser um obstáculo, você vê, você é algo que mostra que Cristo é tudo. Se não, mesmo sendo dito igreja, e tendo projetos feios ou bonitos, você não passa de um obstáculo, para que as pessoas vejam que Cristo é tudo. E você fica centralizado num homem, e Deus sai de cena. Então digo mais uma vez, o que o mundo precisa da igreja, de nós, é da nossa alegria indomável em Cristo, e da nossa dor incessante, por eles não estarem em Cristo. Eles precisam ver em meio às tristezas, a gente sempre alegres, em meio à nossa alegria indomável, uma incessante dor por eles não conhecerem Cristo. Alegria indomável, sofrimento e dor. É isso que Paulo diz, esse é o meu ministério. É isso que é o ministério que exalta totalmente a Cristo. Então, por causa disso, dessas verdades, o que sustenta a alegria indomável no meio dessa dor toda? Cristo. E o que causa a dor incessante no meio dessa alegria indomável? É ver homens fora de Cristo. E os sofrimentos? Os sofrimentos são um meio de mostrar a alegria indomável de que Cristo é maior do que todas as coisas. Então, quando Paulo vai acabar o capítulo mais impressionante da Bíblia, ele diz assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. De Cristo, de Deus, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Que nós aqui, como igreja, não é, possamos deixar o mundo provar e ver nossa alegria indomável, nossa alegria invencível no meio do nosso sofrimento, da nossa dor. Quando isso não acontece, quando nós sofremos como o mundo sofre, nós somos um obstáculo para eles verem a glória e a centralidade de Cristo. E quando nós pensamos no mundo em paz, de tal maneira que Deus é tirado de cena, nós somos um obstáculo terrível, porque nós estamos centrados no homem e achamos que o homem tem direito de viver uma vida que ofenda Deus. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Então,
Você tem graça para cada pecado, direção para cada curva, luz para cada canto, uma âncora para cada tempestade. Então você tem tudo o que precisa. Paulo diz: mostre isso. Doenças não podem infectar sua salvação, dificuldades materiais não podem empobrecer seus corações, uma enchente não pode levar a sua herança eterna. Então, manifeste ao mundo o valor de Cristo. Deixe o mundo ver a sua alegria invencível em meio aos sofrimentos e dores. E deixe-lhe ver a sua dor incessante. Deixe-lhe ver a sua alegria invencível em meio aos sofrimentos e dores por causa de Cristo. E deixe-lhes verem sua dor incessante, porque eles estão fora de Cristo. Então todos esses paradoxos vão se juntar em nós para mostrar: Cristo é precioso. E essa é a única coisa que a igreja tem para dar ao mundo. E mais nada que o mundo não possa obter sem nós, a igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Sua graça tirou meu medo, bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais. Meu Deus, meu Rei, me libertou. Em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Perigos sem fim